Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Neymar, porque foi confirmado uma lesão de grau 2 na coxa dele, uma ruptura de músculo com esse tipo de gravidade, que levará 4 a 6 semanas para uma recuperação completa. Então, mais um mês pelo menos afastado dos gramados para o Neymar. E olha que o Jorge Jesus estava pegando leve com ele, né? Tipo, colocando ele só no segundo tempo, tava tentando assim fazer ele pegar ritmo e o cara já se machuca de novo. E eu posso falar uma coisa aqui de novo, né? Tipo assim, é meio disco arranhado, mas para mim é um fato, entende? O Neymar já passou o tempo dele, o auge dele já foi. Essa questão de estar se lesionando frequentemente, ela não é anormal para um atleta que não está mais no auge físico. Porque assim, eu vou passar um bom exemplo, dois, né? Tipo, não são do futebol, mas acho que exemplificam bem. O Rafael Nadal esse ano quase não jogou direito assim, os torneios de quadradura, ele só focou no saibro, alguns torneios de saibro ele pulou porque não estava se sentindo saudável, porque toda hora ele tinha uma pequena lesão que atrapalhava muito, né? E aí, assim, né, tipo, o cara que sempre teve esse problema com as lesões, antes ele dava um jeito de se virar, entende? Ele conseguia jogar uma parte do temporada, né? Hoje chegou um ponto que ele não consegue jogar sem dor, isso prejudica a performance dele, e o cara que a gente ficou acostumado a brigar pelos grandes títulos do tênis, lá, brigar pelas primeiras posições, nessa temporada é 150 do mundo. Então, essa é a questão. Ele não é mais o mesmo tenista de antes. E aí ele chegou a um ponto e falou, já deu, parou, né? Tipo, eu acho assim, que se ele se sentisse competitivo, mesmo que fosse para um top 40 ou 30, ele ia continuar. Mas não é o caso. E a questão é, olha outro exemplo, Valentino Rossi, o ex-piloto de MotoGP, heptacampeão mundial. Valentino Rossi é uma grande lenda do esporte, né? Mas o fim de carreira dele é melancólico, né? Porque ele estava na Yamaha, que fez tanta história, aí ele começou a ter uma queda de desempenhos, né? Os desempenhos deles começaram a ficar piores. E aí a Yamaha já estava querendo subir o Fábio Quartararo para a equipe principal. E o que aconteceu? O Rossi estava querendo continuar até o momento que ficou insustentável. Aí o Rossi foi para a Yamaha secundária. Aí para convencer ele, deram a Yamaha do ano assim, de fábrica para ele. Enquanto o companheiro dele, o Morbidelli, teria que andar com a Yamaha do ano anterior. Mesmo assim, o Morbidelli estava andando à frente do Rossi, né? Tipo, não é como se ele tivesse esquecido a genialidade de pilotar uma moto, mas é o declínio físico. E ele não quis aceitar isso. Os últimos 2 anos do Rossi na MotoGP foram péssimos. E o que eu quero dizer com o Neymar é muito mais cedo, evidentemente, mas é pela maneira que ele leva a carreira. Você tem aqui dois atletas que devem ser o pináculo de profissionalismo dentro do esporte, né? Óbvio que toda carreira vai ter um ponto baixo, é alto, né? Mas a gente está comparando, por exemplo, duas personalidades que estão para ser as maiores referências do que se fala, né? Tipo, moto quase você automaticamente vincula ao Valentino Rossi. O tênis você ainda tem o Federer e o Djokovic, mas obviamente a figura do Nadal é muito presente lá. O Neymar, ele é uma figura grande do futebol nos últimos anos, mas é a figura que a gente está sempre lembrando pelo que ele poderia ter sido, né? O Neymar hipotético, não pelo que ele é. E o Brasil tá vivendo o Neymar hipotético. Quando o Dorival Júnior fica lá falando que ele tem vaga cativa na seleção, é o Neymar hipotético, porque o Neymar hipotético resolve problemas táticos, né? Quando um craque chega lá e marca gols de uma maneira inacreditável, ele tá poupando o trabalho do técnico, porque ele tá conseguindo fazer algo além da tática. Por isso que é bom ter grandes jogadores. Só que chega um ponto, assim, que esse negócio de você ficar pelo jogador hipotético, pelo que ele foi há tempos atrás, vira só uma estupidez e você querendo tapar o sol com a peneira. O Neymar, aos 32 anos, é um jogador que, assim, ao meu ver, teria até dificuldades de jogar no Brasileirão porque não consegue se manter saudável. Ele não tem a mesma explosão de antes, ele não tem a mesma intensidade. A gente vê claramente um jogador bem inferior do que era. Eu não vou pegar nem o auge dele lá no Barcelona, mas pega, por exemplo, aquele ano que o PSG vai à final da Champions. Lá ele estava muito melhor do que hoje, né? E assim, o cara levou a carreira dele de uma maneira mais descompromissada e acaba pagando um pato por isso. Para mim, a maior parte das lesões do Neymar tem a ver com o fato de que ele levou a vida dele futebolística de uma maneira muito desleixada. E aí o corpo não está tão preparado para as pancadas e exigências físicas do esporte, entende? Ele não era um cara que se lesionava tanto. Mesmo no início da passagem dele no Barcelona, ele não era um cara assim. Mas é aquele negócio, você perde a rédea, não se esforça, não se dedica, esse tipo de coisa acaba acontecendo. Então, a questão é, o Neymar, ele tá num estágio da carreira final. Gente, ninguém vai por Oriente Médio aos 32 anos, um cara do nível do Neymar, se não for porque o nível dele caiu e por falta de interesse de outras grandes equipes, né? Tipo, o cara nunca ia querer o Al Hilal como a primeira opção, mas é o que apareceu para ele. Ele não ia ser utilizado pelo PSG e ninguém queria assumir o Neymar por causa disso. O cara foi contratado pelo Al Hilal, tipo, já tem mais de um ano isso, né? Tipo, e assim,
Cara, ele não jogou, acho que nem 10 jogos até agora. Eu não sei se ele marcou gol pelo Al Hilal, acho que se marcou foi de pênalti. Então, assim, o cara, assim, mais de um ano e meio, não jogou 10 jogos. E, como é que pode a seleção brasileira ainda tratar com vaga cativa, entende? E eu acho assim, chega um momento que as pessoas têm que colocar a mão assim, na consciência e falar, né? Tipo, precisa de uma mudança, precisa de alguma coisa e entender às vezes que o período áureo já passou, né? Porque, olha, mais 4 a 6 semanas, porque eu fico pensando, ele vai lá, ele se recupera da lesão da coxa, legal, maravilha, né? Mas chega lá 6 semanas depois. Como é que ele vai lidar com depois disso, né? Será que ele vai conseguir jogar um período longo? Ele vai aguentar a intensidade? Não é o que está aparecendo. Então, eu pessoalmente olho para essa situação do Neymar e falo, né? Tipo assim, eu acho que a situação do Neymar é difícil você ver ali um retorno, né? Tipo assim, de você ver ele voltando àquela qualidade que ele já chegou a ter um dia nos momentos mais premiados da carreira dele, no Barcelona do Luiz Henrique, né? Porque assim, para você performar bem com mais de 30 anos de idade, manter um alto nível, isso exige um nível de dedicação estelar. Nenhum desses jogadores que performam com mais de 30 anos de idade trata o esporte de maneira desleixada. Os caras estão se esforçando demais, treina dia após dia, abdica de vida familiar, abdica de festa, faz de tudo para se manter o mais forte possível. O Lewandowski tem essa estrutura física até hoje porque o cara se esforça para isso, entende? O cara se dedica demais para isso. O Messi mudou a alimentação, ele parou de comer porcaria, parou de beber refrigerante, tudo para maximizar os desempenhos dele. Então, assim, o cara, quando ele quer jogar muito bem o futebol, ele sacrifica muita coisa da vida pessoal para fazer as coisas funcionarem. Não parece ser o caso tanto do Neymar. Para mim, ele nunca fez essas concessões. E eu acho que assim, a longevidade dele foi afetada. Teve um auge maravilhoso, teve grandes momentos no futebol. É um cara que deixa sua marca, inspirou muitos jovens jogadores. Não tô aqui para desmerecer a figura do Neymar apenas assim, falar que nossa, ele é um fracasso completo. Isso é um erro. O cara ganhou Champions, o cara já chegou a figurar em top 3 de bola de ouro. A história dele no futebol é grande. O menino da Vila lá no Santos é um jogador extremamente marcante pro futebol brasileiro. É um dos maiores talentos que o Brasil já teve, é o maior artilheiro da história da seleção. Então, assim, ele tem coisas ao qual pode se orgulhar na seleção, mas com tanto talento e tanta qualidade, ele poderia ter sido muito mais. Não é, porque como eu disse, né, ele levou a carreira dele de uma maneira muito desleixada e para mim esse tipo de coisa, ficar um ano parado, entende? O Jorge Jesus esperar o momento certo para fazer ele voltar a jogar em alto nível e o cara, poucas partidas depois, sem mesmo começar como titular, já tem uma lesão que tira ele dos gramados por pelo menos mais um mês. É o tipo de coisa que as pessoas deveriam parar de ter a expectativa de, olha, não, ele vai voltar para a seleção e vai ser tudo legal, entende? Eu acho até bom para a seleção começar a aprender a se virar sem ele, porque tá cada vez mais claro que ele não deve fazer parte desse ciclo de Copa do Mundo e do que vem pela frente na seleção brasileira. Chega a hora de dizer adeus a todo mundo, entende? Todo mundo vai ter que dizer adeus ao Neymar um dia na seleção. E eu acho assim, quanto mais cedo for, melhor, sinceramente. Não vejo o Neymar tendo o impacto que já teve outrora na seleção brasileira anteriormente. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.